Está a me ouvir, professor Sérgio? Está a Estou ouvir? ouvindo, professor Bacelar. O senhor está bem? Está ouvindo bem? Está Então, a ver-me? Está a ouvir-me? estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo muito bem. Então eu Muito também. Estamos então em sintonia. E já matando a saudade, né? E a última vez que eu estive em Porto Alegre, acabei por não poder estar com o professor Sérgio, com muita pena minha. Mas agora, olha, estou aqui a penitenciar-me dessa falha e tenho todo o gosto em participar neste webinário consigo, com os seus alunos e com todos os outros que nos estão a ver. Penso que já estamos aqui em público neste momento, não é? Já estamos. Já estamos, digamos, com o canal aberto e, portanto, é um grande prazer estar aqui. Professor, estamos iniciando a segunda parte da nossa noite, né? A segunda palestra, que será brindada com a sua conferência. E eu quero dar as boas-vindas, porque muitos alunos, professores foram entrando no ambiente para assistir esse primeiro webinar do Direito, durante a palestra anterior. Dou boas-vindas a todos e vamos passar agora, né, a nossa segunda palestra. Já estamos aqui, já iniciando, né, as conversas com o professor Jorge Bacelar Gouveia. Bom, professor, eu vou fazer uma pequena apresentação, se me permite, né? Claro. O professor Jorge Bacelar Gouveia é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, desde 2009, também é professor catedrático da Universidade Autônoma de Lisboa, também em 2008, é presidente do Conselho Científico da Universidade Nova de Lisboa, é presidente de vários institutos, como o Instituto de Direito Público, o Instituto de Direito da Língua Portuguesa, do Instituto de Direito e Segurança, presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados de Portugal, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, também é autor de uma coletânea de obras jurídicas, né, extremamente importantes. Eu acho que hoje o professor Bacelar é o principal autor da Almedina, né, que é a editora mais importante, né, de Portugal. Tanto é fazer um marketing, professor. Essa semana a Almedina criou, inclusive, um espaço dedicado às obras do professor Bacelar, né, que estão pelo número de obras importantes de direito constitucional. Tem manual de direito constitucional, são 2 volumes, de direito nacional público, também o direito lusófono, né, que o professor se dedica muito ao constitucionalismo lusófono, de Angola, Moçambique, Timor, e recentemente, no mês de, acho que foi agora em março, né, professor, foi lançado acho que a sua última obra, que é o Estado de Exceção no Direito Constitucional. Uma pesquisa aqui para demonstrar. É verdade, essa aí. Então, essa obra foi lançada agora pela editora Almedina, que é fruto da tese de doutorado do professor, lá em 99, que agora veio, né, a ser lançada, agora, né? Importante, né, professor? Às vezes o pesquisador tem esse dilema, escreve, mas não vê, às vezes, a praticidade imediata. Nesse caso, ela veio, infelizmente, através da pandemia. E para finalizar essa apresentação, professor, e a todos os nossos assistentes, o professor tem uma ligação muito fraterna com a nossa universidade. Ele já esteve presencialmente visitando a nossa universidade de Canoas, onde, na oportunidade, proferiu uma conferência presencial sobre o constitucionalismo. Também é o nosso anfitrião em Lisboa, temos recebido na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Direito, através do projeto de viagens técnicas internacionais que nós desenvolvemos, né, e o professor sempre nos deu a acolhida, né, nos recepcionou, fez já várias palestras para os nossos alunos e as nossas comitivas lá em Portugal. Então, nós nutrimos essa aproximação, e eu acho que ela não é simplesmente uma aproximação, mas uma relação de amizade, né, pelo carinho que ele tem com a nossa universidade, por isso que nós já agradecemos a sua participação. E também um torcedor do esporte, né, professor? É verdade. Também um torcedor do esporte, né, e assim por diante. O professor vai nos brindar com a palestra Direito, Crise e Futuro. Né? Professor Bacelar, então, seja bem-vindo.
aqui ao Brasil e ao Rio Grande do Sul e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, professor Sérgio Roberto de Abreu. É um grande gosto aqui também regressar ao vosso contacto. Já conheço o professor Sérgio há muito tempo, já nos encontramos muitas vezes no Brasil, em Portugal, sempre uma pessoa muito gentil, muito elegante no trato, amiga, e portanto é um grande gosto aqui rever o professor Sérgio, e ainda que nestas circunstâncias que são boas e más, boas porque estas tecnologias nos aproximam, mas porque temos de usar estas tecnologias não podendo estar uns com os outros de uma forma presencial. Mas guardo as melhores recordações desse grande estado, o estado mais ao sul do Brasil, Rio Grande do Sul, estado que sempre teve uma veia autonomista forte, já no século XIX, não é verdade? Estado também de Getúlio Vargas, que era gaúcho, um grande presidente da República no Brasil, por diversas vezes, em diversas fases e com diversas ideologias, além do mais, mas que enfim, acabaria, como sabemos, de uma forma trágica com suicídio, e com a célebre frase: saio da vida para entrar na história. Mas gostaria também, neste caso, de cumprimentar de um modo especial a ULBRA, a Universidade Luterana do Brasil, que de facto, como bem disse o professor Sérgio, tive a ocasião já de visitar e fiquei sempre bem impressionado pelo modo organizado como as coisas funcionam, mais a parte do direito. Aliás, tive a ocasião também de estar com o senhor reitor da própria universidade e, portanto, é com muito gosto que eu participo neste webinário e portanto, não podia recusar este convite. Eu gostaria de falar de uma forma um pouco mais genérica e dei este título Direito, Crise e Futuro. E, de facto, é curioso que esta pandemia, que é mundial em termos sanitários, mas também é mundial em termos jurídicos, porque levanta em todos os países o mesmo tipo de problemas. E como também disse o professor Sérgio, de facto, há 21 anos tive a ocasião de defender a minha tese de doutorado nesta matéria, que foi agora objeto desta tal de simplificação em 300 páginas. A tese tem 1.800 páginas, estas são só 300. Já está a ver no Brasil também, julgo em formato e-book, que é agora o que está na moda. Mas, de facto, ver a aplicação daquilo que eu estudei nestes tempos também é bom e mau, digamos assim. É bom porque qualquer investigador gosta de ver as suas ideias em ação, terem utilidade prática, mas é mau porque o estado de exceção, quando é declarado, é sempre associado a coisas negativas que nos acontecem. Mas são coisas negativas que devemos enfrentar. Isto é como o tempo, nem sempre há bonança, às vezes há tempestade. E para vivermos com segurança, temos de estar preparados não só para a bonança, mas também para a tempestade. E temos que prever as tempestades e temos que saber lidar com as tempestades. E, portanto, o estado de exceção e esta pandemia é uma grande tempestade que se abateu sobre o mundo, em vários aspectos da nossa vida, tem tocado muitos aspectos da nossa vida económica, vida social, vida política, mas também do ponto de vista jurídico. E é sobre essa matéria que eu vou falar, porque é a matéria que realmente conheço melhor. Mas não devemos também ficar assustados com a situação que estamos a viver do ponto de vista de pensarmos que vamos perder os nossos direitos ou que os Estados constitucionais vão ficar desestruturados e que isto vai ser uma confusão e que não podemos viver com o mínimo de organização e com o mínimo de paz. Isso não é verdade. Porque o direito, a ordem jurídica, um conjunto de normas e princípios que é feita, de facto, para um cotidiano da normalidade, uma saudável rotina da nossa vida coletiva. Temos as nossas vidas, os tempos escolares, as férias, o trabalho, o inverno, o verão, as viagens. Portanto, a vida organizada é estável. As regras vão sendo mudadas gradualmente, mas há uma estabilidade da ordem jurídica, isso é muito importante. Aliás, até um princípio da estabilidade, da certeza do direito e de não haver mudanças súbitas na ordem jurídica.
isso é um valor em si mesmo, mas o direito também sabe que as coisas podem correr mal e a ordem jurídica tem instrumentos para lidar com essas crises. Portanto, há instrumentos que aparecem não já num direito de normalidade, mas num direito de crise, que nós às vezes usamos a palavra que não tem, em geral, nenhum significado pejorativo. No Brasil sei que tem, porque ficou associado ao tempo da ditadura, que antecedeu esta fase com a Constituição Cidadã de 1988, que é a ideia do estado de exceção, que é uma designação genérica para, digamos, as crises constitucionais ou, digamos, a transformação das ordens constitucionais para enfrentar crises e crises de variedíssima ordem. E, portanto, devemos considerar é que o direito que visa a normalidade também prevê as crises. Claro que a crise às vezes tem um lado imprevisível, é verdade, mas há maneiras de lá chegar com cláusulas gerais, com conceitos indeterminados, podendo haver até lacunas de regulamentação dessas crises, também pode acontecer, mas o direito tem vindo a sofisticar-se e vários ramos do direito têm enfrentado essas crises e, portanto, o problema não é só o direito constitucional, embora hoje aquilo que nos traz aqui esta fala é essencialmente o direito constitucional. No direito administrativo isso pode acontecer, a urgência administrativa, o estado de necessidade administrativa, ou também no direito civil, aliás, isso também tem sido muito discutido, ou no direito do trabalho, quando não há consumo, se podemos despedir os trabalhadores, o que é que fazemos aos trabalhadores, ou em relação aos contratos, se os contratos não podem ser cumpridos por uma alteração das circunstâncias que inviabilizam aquilo que era previsível ser um negócio que deixou de funcionar. Vemos os aviões das várias companhias aéreas todos em terra, já ninguém viaja, nestas semanas ninguém viaja, ou poucos viajam. Portanto, todo um conjunto de mudanças que o próprio direito privado também prevê e tem instrumentos para compensar os prejuízos causados por essas crises. É claro que tudo isto, aquilo que eu conheço melhor é aquilo que respeita ao direito constitucional, mas não é por ser constitucionalista, mas aquilo que diz respeito a esta crise que afeta o direito constitucional é particularmente grave e importante. E, portanto, todo o cuidado é pouco. Porquê? Porque quando esta crise, neste caso uma crise de natureza sanitária, de saúde pública, pode haver outras, ela deflagrou, também implicou a necessidade de suspender, de limitar direitos ou restringir direitos, e às vezes também implica a necessidade de aumentar os poderes do governo, do executivo, para, perante a crise, ficar com mais força e com instrumentos reforçados de intervenção imediata para poder rapidamente debelar, enfrentar, prevenir ou mitigar ou acabar com a própria crise que tenha estado a vigorar. E, portanto, quando se trata de tocar nos nossos direitos fundamentais que estão na Constituição, ou quando se trata de mudar a organização dos poderes, porventura cedendo na separação dos poderes, que são dois aspectos fundamentais do constitucionalismo, a Declaração dos Direitos e a separação dos poderes, isso evidentemente que nos deve alarmar para apenas admitir essas possibilidades em casos excepcionais, devidamente justificados e pelo tempo mínimo, o menor tempo possível e com o maior controle que for possível, embora sem nunca pôr em causa, evidentemente, a eficácia dessas medidas. E, portanto, isto é o estado de exceção no direito constitucional. O que é? É a alteração que se opera na ordem constitucional, que é sempre temporária, mas que visa, mudando aspectos estruturantes da Constituição, portanto, suspendendo direitos e reforçando os poderes executivos, mas visa, perante causas que são graves e que podem afetar a subsistência no seu conjunto do próprio Estado ou de aspectos fundamentais da organização coletiva, portanto, são medidas que é preciso tomar, suspendendo esses direitos e reforçando dos poderes, precisamente para rapidamente essas causas serem eliminadas. E, portanto, há aqui três elementos. Um elemento de alteração radical da ordem constitucional, que é de natureza temporária e que tem uma função própria, que é a função do efeito estar associado a uma causa. E, portanto, o efeito que ocorre está relacionado com o objetivo de extinguir a causa que lhe deu origem. E, portanto, esses três elementos são muito importantes.
E porquê? Porque se estes três elementos não estão devidamente calibrados, eles podem, na verdade, provocar uma situação de arbítrio e de estados de exceção fora da Constituição, e isso é o que há de mais na história constitucional, até antes do próprio constitucionalismo. O que há é golpes de Estado e estados de sítio declarados no início com muito boa intenção, mas que depois levaram à perpetuação no poder das pessoas que a princípio diziam que era necessário para manter a ordem pública ou para defender o país de inimigos externos, mas o que eles queriam era precisamente arranjar um modo, um alibi ou uma razão formal aparentemente legítima para chegar ao poder e depois no poder nunca mais de lá saem. E, portanto, tornam-se ditadores apresentando um título que teoricamente seria válido, que é um título da necessidade de declarar um estado de emergência, um estado de sítio ou qualquer outra situação. Portanto, esse é um ponto muito importante o estado de exceção verdadeiramente só pode funcionar em estado de direito. E, portanto, o Estado de Direito, que é o Estado constitucional, que tem vindo a aperfeiçoar-se ao longo destes 2 séculos, pode, isso foi uma descoberta que se foi desenvolvendo, pode admitir, em circunstâncias excepcionais, durante um certo período de tempo, pode admitir, de facto, que se possa suspender direitos, se possam reforçar certos poderes de certos órgãos, com vista à eliminação dessas causas que perturbam a ordem constitucional e perturbam a saúde pública, a ordem pública, que perturba a independência, a integridade do território ou o funcionamento da democracia. Portanto, depois as causas podem ser várias, podem ser causas políticas, causas militares, causas económicas, por exemplo, uma grave crise económica ou financeira, também pode acontecer, não é muito habitual, mas também pode haver uma resposta em estado de exceção às crises económicas ou financeiras. Nós tivemos em Portugal há uns anos esse problema. Ou então, neste caso, agora, o que está, enfim, em cima da mesa é esta causa de natureza social, calamidade provocada por uma epidemia, uma pandemia deste vírus Covid-19. Mas, portanto, o estado de exceção só faz sentido em estado de direito. Porquê? Porque o estado de exceção, como o próprio nome indica, significa que a normalidade é substituída, em parte, por normas que são excepcionais. Excepcionais no seu conteúdo, porque elas vão dizer o contrário daquilo que diz a chamada Constituição da Normalidade, e são excepcionais porque elas apenas vigoram durante um período de tempo e não se destinam a vigorar para sempre, porque se essas normas se tornam normas eternas, então já não são excepcionais e, portanto, o que nós temos é uma ditadura travestida de um regime, de um Estado de exceção democrático. Portanto, o Estado de exceção só faz sentido no Estado de Direito, porque no Estado de Direito há uma distinção entre a normalidade e a exceção. Porque nas ditaduras, embora às vezes também haja mecanismos de Estado de exceção, Estado de sítio, Estado de emergência, pode haver, mas as ditaduras não precisam do Estado de exceção, porque as ditaduras já vivem numa exceção permanente, as ditaduras não conhecem nenhuma normalidade. Para as ditaduras a exceção é permanente, porque há uma permanente limitação à suspensão de direitos, há uma permanente fusão e não separação dos poderes e não existem mecanismos de natureza democrática. E, portanto, às vezes, quando usamos a palavra Estado de exceção, é preciso notar que temos esta perspectiva e não estamos propriamente a referir ao regime de exceção, que foi realmente, infelizmente, de má memória para o Brasil no período da ditadura militar. Mas há aqui outra questão também muito importante, agora do ponto de vista ainda mais teórico, é que este estado de exceção tem que estar previsto na Constituição. E ele, na Constituição, tem, digamos assim, uma função, que é proteger a própria Constituição. Isto faz-me lembrar aquele provérbio popular, quem tudo quer, tudo perde. Portanto, não vale a pena estarmos agarrados a todos os direitos, porque se não cedermos de alguma coisa, achamos que vamos manter todos os direitos, mas depois vamos perder tudo. E, portanto, mais vale durante um certo período de tempo ceder em alguns direitos, aceitar a sua suspensão para que depois possamos recuperar esses direitos, do que estar numa atitude rígida em que não cedemos nada e depois vamos perder tudo porque não tivemos a flexibilidade de dotar os órgãos executivos do maior poder à custa da nossa liberdade, que aceitamos que possa suceder temporariamente, com vista precisamente à reposição da normalidade institucional e da normalidade constitucional. Portanto, o Estado de exceção acaba por ser também uma vicissitude autónoma
dentro da própria Constituição. Nós achamos que a Constituição pode mudar por várias razões. A chamada revisão constitucional, a emenda constitucional, sim, pode haver outras razões, mas o estado de exceção é uma vicissitude própria, que tem características próprias e que não se associa nem à revisão constitucional, nem uma suspensão global da Constituição, e, portanto, tem o seu lugar próprio. Qual é que é aqui o grande objetivo do legislador constitucional quando redige as normas sobre o estado de exceção? No caso português, há um importante artigo 19 da nossa Constituição. É procurar um equilíbrio, que não é fácil, entre dois objetivos que devem estar em paralelo. Por um lado, o estado de exceção deve permitir dotar os órgãos de intervenção administrativa de poderes efetivos. Portanto, não pode ser um estado de exceção fraco, tem que ser um estado de exceção com medidas eficazes e eficientes para poder levar por diante uma ação enérgica para combater a crise, seja ela qual for, política, social ou económica ou sanitária, mas não pode também esse poder ser forte demais. Não pode ser de menos, mas também não pode ser de mais, porque ele tem que ser um poder controlado e limitado por um conjunto de normas que nunca vão deixar de se aplicar e, portanto, não pode deixar de haver um controle político e jurídico sobre essas medidas de exceção que é necessário tomar durante um período de crise no que respeita à normalidade constitucional. Portanto, o estado de exceção tem que ser desenhado neste equilíbrio entre aquilo que, aliás, foi o subtítulo que eu dei à minha tese de doutorado, entre a eficiência e a normatividade das estruturas de defesa extraordinária da Constituição, porque esse é que é o ponto, é que o estado de exceção, na verdade, esse é um pouco um paradoxo, ou uma ironia do estado de exceção, é que, às vezes, para manter a Constituição, temos de deixar de ter essa Constituição durante um certo tempo. E, portanto, há uma Constituição que nós conhecemos, que é a Constituição da normalidade, mas há uma outra Constituição escondida por trás da cortina, por trás do pano, que às vezes aparece, que está em latência, que está a hibernar, mas às vezes acorda, que é a chamada Constituição de exceção, que precisamente durante um certo período vai permitir ao Estado funcionar de maneira diferente, aumentando os seus poderes e suspendendo os direitos, alguns direitos dos cidadãos. Claro que aqui agora todos os países têm a sua história. Na Europa, vários países têm vários instrumentos do estado de exceção. Portanto, o estado de exceção é o mecanismo geral. Depois pode ter diferentes figuras com diferentes nomes. No caso do Brasil é o estado de defesa e o estado de sítio. Em Portugal é o estado de sítio e o estado de emergência. Portanto, o vosso estado de defesa é quase igual ao nosso estado de emergência. O vosso estado de sítio é muito parecido com o nosso estado de sítio, mas há outros países, por essa Europa fora, que têm outros instrumentos que têm a mesma substância, mas têm nomes diferentes. O caso da França, o caso da Alemanha tem um sistema muito interessante, tem o Ausserer Notstand e o Innerer Notstand, são dois estados de exceção, um interno e outro externo. A Itália também tem, a França até tem um mecanismo curioso, inventado pelo Jornal de Gaulle, o artigo 16, que no fundo é uma ditadura presidencial constitucional, temporária, e portanto cada país tem os seus instrumentos. A Espanha tem 3, o estado de alarme, o estado de exceção em sentido estrito e o estado de sítio. Agora tem sido decretado, aliás, sucessivamente o estado de alarme. Portanto, cada país depois tem a sua história, tem os seus instrumentos. Em Portugal temos estes 2, e portanto eles destinam-se realmente a permitir dotar o Estado desses mecanismos. Agora, um apontamento um pouco agora mais concreto do que é que nós temos vindo aqui a fazer. Nós estamos um pouco mais adiantados em relação ao Brasil. Isto dá a ideia que o vírus vem da China, é como o fuso horário. Vai andando, da China vem para a Europa, depois da Europa vai para a América, portanto, e vai para a África. Portanto, o desfazimento que nós temos em relação ao vírus também é um pouco o desfazimento do fuso horário. Eu estou a falar aqui em Lisboa, aqui são 11h30 da noite. No Brasil é mais cedo, são 7h30 da noite, portanto, também estão numa fase mais atrasada no que respeita à progressão da doença. Penso que estão na fase ainda ascendente. Nós aqui na Europa já estamos, felizmente, numa fase descendente. O que é que nós temos feito? Nós já declarámos o estado de emergência em 3 períodos. Isso terminou, porque se chegou à conclusão que não era necessário continuar com o estado de emergência. Portanto, o estado de emergência para causas de calamidade pública, neste caso uma doença infectocontagiosa que se transmite facilmente o vírus Covid-19 e, portanto, suspendemos vários direitos, o direito à mobilidade das pessoas, entrar e sair de Portugal,
as pessoas que têm a doença não podem sair de casa, ficam confinadas ao seu domicílio. As outras, durante o estado de emergência, tinham muitas restrições para sair, só podiam sair para certas finalidades, para comprar, para ir ao supermercado, à farmácia, para certos fins específicos. Portanto, houve um conjunto importante e até severo de suspensão de certos direitos que foram decretados, cuja suspensão foi decretada na declaração do estado de emergência. Mas agora entendeu-se que isso não era necessário manter. Estamos numa fase um pouco mais agora de suavização das medidas. Nós dizemos aqui o desconfinamento, em que esses direitos já não estão suspensos, voltaram a estar atribuídos aos cidadãos, podem de novo exercer esses direitos, e há, no lugar do estado de emergência, um estado de calamidade, que é uma coisa um pouco mais difícil de perceber, porque é uma situação que tem a ver com uma crise de proteção civil, defesa civil, e aciona mecanismos próprios da proteção civil, e eu acho que as medidas que foram tomadas estão muito para além daquilo que está previsto no próprio estado de calamidade. Mas também eu percebo a dificuldade dos políticos. Esta é, digamos, talvez a primeira grande lição a tirar de tudo isto, e isso está acontecendo no Brasil, já vou falar um pouco sobre isso, é de facto a inadequação ou a insuficiência dos mecanismos que até agora nós temos tido para enfrentar este tipo de pandemia. Porque nós quando pensamos em estado de exceção, pensamos no quê? Pensamos numa invasão estrangeira, numa guerra, pensamos num golpe de Estado, pensamos num terremoto, numas cheias, numa calamidade desta natureza, mas nunca pensámos neste tipo de pandemia. E, portanto, que tem características próprias. Quais são? Por um lado, o facto de serem poucos os direitos que são postos em causa, mas outra coisa mais insidiosa é o seu prolongamento no tempo. O grande problema que se vai colocar é que estas medidas de restrição não podem ser de curta duração, mas vão acabar por ser de média duração, se não forem de longa duração. Já se fala que no próximo inverno, nós aqui estamos a entrar no verão, no próximo inverno, em outubro, a partir de outono de outubro deste ano, virá uma nova vaga de vírus que, entretanto, se vai transmutar. Enfim, é o que dizem os médicos. Às vezes, cada médico diz a sua coisa diferente, ainda não consigo perceber muito bem. Também admito que não seja fácil de perceber. E, portanto, esta é a primeira grande lição, a dificuldade de enfrentar e de ter um instrumento jurídico precisamente adequado a esta realidade. Acho que essa aqui é a grande questão que se coloca. E, portanto, sobretudo aqui dois aspectos. Até do ponto de vista jurídico e dogmático constitucional, de maior dificuldade. A diferença entre restringir e suspender direitos são duas coisas distintas. Ou não, até que ponto é que são distintas, porque uma coisa é suspender, outra coisa é restringir. E, portanto, na Constituição correspondem a instrumentos diferentes. A suspensão é só possível no estado de exceção, enquanto que a restrição pode ser possível por leis feitas pelos parlamentos. E, por outro lado, a questão da temporariedade e da durabilidade das medidas. A suspensão está associada a medidas de curta duração, enquanto que a restrição, em princípio, pode admitir medidas que se prolonguem no tempo. E, portanto, essa aqui é a questão. Sei que no Brasil o problema que se tem colocado, que eu tenho acompanhado, eu não vou agora fazer nenhum pronunciamento sobre os aspectos políticos da gestão política desta questão do Brasil, sobretudo a partir não vou pronunciar-me sobre, digamos, o comportamento e as decisões do Presidente da República, como imaginam, não me levem a mal, mas tenho acompanhado bem o que se tem passado, aliás, várias vicissitudes que não têm só a ver com a questão da pandemia, mas o Brasil tem um problema mais complicado. Eu diria que tem dois problemas mais complicados. Por um lado, eu estive a analisar, aliás, eu tenho aqui até atrás, tenho aqui a Constituição brasileira, que é sempre algo que me satisfaz agarrar na Constituição brasileira. Ora, qual é o problema da Constituição brasileira neste momento? É que o estado de sítio e o estado de defesa que aqui estão, que não foram declarados, julgo eu, no Brasil, não têm mecanismos suficientes para enfrentar esta crise, porque devido à vossa má memória do regime ditatorial militar, que antecedeu a Constituição de 1988, acabaram por consagrar o estado de sítio e o estado de defesa com poucos direitos a serem suspensos. Na prática, o grande direito que é suspenso é a liberdade de reunião e de manifestação. Aliás, o Estado de Defesa fala disso e tem como pressuposto a calamidade pública, aí poderia incluir-se a pandemia. Mas, portanto, mesmo que fosse declarado o Estado de Defesa,
o estado de sítio penso que não há razão para o fazer, o seu interesse para combater esta pandemia seria muito reduzido, porque os direitos que aqui estão previstos, que podem ser suspensos, é um elenco muito restrito de direitos. Este é um primeiro problema. Depois, e como sabem, se os direitos não estão aqui previstos para serem suspensos, funciona o princípio de taxatividade dos direitos suspensíveis e, portanto, o que não é permitido suspender, não se pode suspender. Esse é o primeiro problema. A nossa Constituição já não diz isso, a nossa Constituição não diz os direitos que podem ser suspensos, que é o que a vossa diz. A nossa faz ao contrário. Podem ser suspensos todos os direitos, menos aqueles, uns quantos, que estão no artigo 19, número 6. Utilizamos a técnica contrária, que dá uma maior flexibilidade ao decisor do estado de exceção. Agora, o Brasil tem outro problema, que nós não temos em Portugal. O Brasil é um grande país, um grande povo, 220 milhões de habitantes, um continente, praticamente, do tamanho da Europa, quase, praticamente. Mas o Brasil tem o problema de ser um Estado federal. E, portanto, tem 26 Estados, mais o Distrito Federal. E, portanto, tem os entes dentro da Federação, além da União, tem os Estados e tem os municípios com poder legislativo e que podem também tolher e limitar os próprios direitos fundamentais e, portanto, e um conjunto de atividades económicas que dependem não propriamente da Federação, mas dependem do direito e dos poderes dos Estados e dos poderes e o direito dos municípios. E, portanto, pode também, isso tem provocado uma maior dificuldade de coordenação das medidas, porque este vírus não chega a Minas Gerais e volta para trás, ou não chega ao Rio Grande do Sul e volta para trás. O vírus não distingue os vários estados brasileiros, como não distingue o Brasil de outros países, não conhece qualquer distinção de natureza geográfica ou política. Aliás, eu tive até há bem pouco tempo, aliás, eu penso que até foi projetado há pouco, embora gravado segunda-feira, uma conversa também com um conjunto de estudantes da UNB de Brasília, e onde esteve também o senador vice-presidente do Senado Federal, o professor Anastasia, de Minas Gerais, que está precisamente a elaborar uma lei com vista a poder coordenar a ação dos vários Estados, uma lei federal, no âmbito do Senado Federal, para coordenar a ação dos Estados para que não haja discrepâncias e medidas contraditórias que vão provocar uma diminuição da eficácia de um combate a esta mesma pandemia. Isto para além de todos os outros problemas de saber como é que se combate, se é com cloroquina ou não cloroquina, se é andar na rua ou não andar na rua, se é estar em contato com outras pessoas para ganhar a imunidade, a chamada herd immunity, ou não, devemos estar todos fechados em casa. Portanto, enfim, há também um amplo debate sobre esse assunto. A Europa já teve várias fases. Ao princípio, no Reino Unido achava que era melhor pôr as pessoas todas na rua, mas percebeu-se que não e voltou para trás. Em Portugal, por acaso, nós sempre entendemos que devíamos fazer um confinamento imediato e digamos, severo. Foi o que aconteceu. Aliás, o povo português até pediu quase que, por favor, aos políticos para declararem o estado de emergência, que eles lá declararam um pouco a contragosto, porque as pessoas perceberam, pelas notícias preocupantes que vinham da Espanha e que vinham da Itália, que era necessário agir depressa para não chegarmos à situação catastrófica. A Itália, dos países do mundo que mais mortes teve até hoje, na Europa com certeza, mais mortes teve per capita, estou a falar em per capita, do ponto de vista desta doença, porque não foram tomadas medidas a tempo e aquelas que foram decretadas não foram cumpridas. Supostamente, não sei se por uma certa indisciplina, não vou agora julgar enfim, o povo italiano que sofreu realmente muito com esta doença. Mas, portanto, eu acho que essa questão também da coordenação. E depois há problemas jurídicos complicados de saber até que ponto os Estados podem limitar a atividade das empresas, se as empresas podem despedir ou não os trabalhadores, até que ponto o Estado deve subsidiar as empresas, o turismo, a aviação, até que ponto as pessoas devem trabalhar em casa, até que ponto as aulas podem ser dadas em casa e não nas escolas. Portanto, há um conjunto de questões que se podem colocar e que penso que, desse ponto de vista, são questões importantes e que devem merecer uma reflexão. Eu penso que o que nós conseguimos verificar em Portugal e no Brasil, porventura noutros países também, foi a inadequação dos instrumentos, mas, apesar de tudo, alguma tolerância para com coisas que podiam ser inconstitucionais, mas prevaleceu um pouco a ideia da necessidade. Aliás, um célebre jurisconsulto romano, muito conhecido, Marco Túlio Cícero,
tinha uma frase muito importante: Suprema salus pública, suprema lex. A salvação do Estado é a lei suprema, não é verdade? E, portanto, é verdade. Ou então, necessitas non habet legem. E, portanto, isto significa que muitas vezes a ideia da necessidade constitucional, que também se verifica noutros ramos do direito, pode muitas vezes justificar certo tipo de medidas. Agora, para terminar, e depois também ficarei disponível para responder às perguntas que vão fazendo. Já sei que há aqui uma pergunta da Jupira, dizendo que eu percebo na pergunta que é o que está implícito, não o que está explícito. Tem muita pena que eu não pronuncie sobre a situação política do Brasil, mas, como imaginam, acho que não o devo fazer. Agora, em relação ao futuro, o que é que o futuro vai trazer? Aliás, estive a ver um pouco a anterior comunicação e, portanto, também apreciei bastante. E há várias questões que estão em cima da mesa. Eu penso que uma questão muito importante que esta pandemia veio trazer é a importância dos direitos sociais, do direito à saúde. Porque um certo pensamento mais conservador acha que os direitos sociais não interessam para nada. Eu desde já faço uma declaração de interesses, neste caso de preferência ideológica, porque eu sou um social-democrata. Embora isso também seja, em grande medida, uma coisa indeterminada em certos aspectos, mas eu sei bem o que é para mim a social-democracia. E, portanto, a social-democracia significa que, com certeza, a sociedade é uma sociedade que tem liberdade, mas também tem igualdade, e em que há iniciativa privada, mas também há equidade na distribuição dos recursos. E há também solidariedade entre ricos e pobres, entre velhos e novos, e entre pessoas instruídas e pessoas menos instruídas. Portanto, isso é que é social-democracia. Portanto, nem é liberalismo, nem é comunismo. Isso é social-democracia. Portanto, isso significa que o Estado tem um papel muito importante e que isto também mostra que andamos a desvalorizar os direitos que são muito importantes para as pessoas, que é, neste caso, o direito à saúde e, no limite, o direito à vida. E, portanto, a doença, tal como ela se desenvolveu no Brasil, um pouco em Portugal, noutros países, muitas vezes veio mostrar a insuficiência ou a falência dos próprios sistemas de saúde, os serviços de saúde. No vosso caso é um serviço único de saúde, o SUS, salvo erro. Nós dizemos em Portugal o Serviço Nacional de Saúde, que tem mostrado as suas fragilidades e isso é mau, porque a saúde não pode ser sucateada, como vocês dizem, e a saúde é um direito muito importante das pessoas e todos devem ter acesso à saúde, ricos e pobres, sem qualquer tipo de discriminação. É por isso que existe o Estado. No século XIX não havia saúde pública, não havia hospitais públicos, só os ricos é que se safavam. Os pobres morriam todos com todas as doenças, porque ninguém cuidava deles. Ou os pobres nem sequer sabiam ler nem escrever, porque eram todos analfabetos, porque não tinham meios para poderem ter acesso aos conhecimentos. E felizmente que o Estado Social veio trazer essa equidade e essa democratização no acesso a estes bens tão preciosos, como é o caso da educação, da saúde e até da própria proteção da previdência social. Este é um primeiro aspecto. Depois, outro aspecto também importante que está associado a este é a ideia de que o Estado é imprescindível. Portanto, hoje nós temos assistido um pouco na Europa, nos Estados Unidos, a umas ideias neoliberais um pouco estapafúrdias, de que o Estado só atrapalha, que o Estado não serve para nada, que o Estado é despesista. Pode ser, admito que sim, pode ser mais eficiente, com certeza que sim. Depende da história de cada país, depende da tradição de cada povo, mas o Estado é sempre indispensável. O Estado somos todos nós, não é? Mas o Estado é a garantia, é a âncora que nos pode salvar. Pelo menos aqui na perspectiva terrena. O Estado não vigora no além. O Estado é que nos vai valer perante as crises, as melhores crises, e, portanto, neste momento, as empresas que estão na falência estão a olhar para quem? Para o Estado. O Estado é a única entidade que os pode salvar. E, portanto, quem diz o Estado, diz o dinheiro de todos os contribuintes. E, portanto, afinal, o Estado tem importância nestas situações críticas. E não é apenas a situação crítica de ser o Estado que dá segurança às pessoas, a segurança militar,
ou a segurança policial. Neste caso é um outro tipo de segurança que aparece, que é chamada segurança humana, segurança sanitária, ou a segurança ambiental, ou a segurança energética, que hoje a ideia da segurança tem-se alargado a muitas outras áreas novas, na sequência, aliás, de uma proposta das Nações Unidas, a partir do relatório do PNUD de 1994, em que apareceu pela primeira vez o conceito de segurança humana. Portanto, a segurança não é só não haver crimes e não haver guerras, é também haver um ambiente equilibrado, não poluído, é também viver com saúde, não morrer de fome. Portanto, estar livre deste tipo de restrições, que é não ter as suas necessidades básicas satisfeitas e não ter acesso aos bens de primeira necessidade. Portanto, a segurança humana é isso mesmo, também mostra esta outra dimensão e colocando a segurança na proteção da pessoa e não tanto nas estruturas políticas do Estado. Isso também é uma coisa que me parece evidente. Agora, em termos internacionais, também penso que há muita coisa a fazer. Claro que há aqui coisas mais imediatas, que é, até certo ponto, alguma incompetência da Organização Mundial de Saúde, que não, penso que não agiu da melhor maneira, mas ainda não percebi muito bem, também não sou especialista nessa área, e provavelmente a Organização Mundial de Saúde nem sequer nunca teve na sua curta vida, porque nasceu com as Nações Unidas, uma situação desta gravidade, embora já tivesse havido graves crises sanitárias, o caso do ébola, que é uma doença altamente mortal, 90% das pessoas morrem, e de vez em quando há episódios de ébola em África, sobretudo em África, na África Central, digamos, África tropical, sobretudo na zona do Congo, e portanto, e não só, no Golfo da Guiné, e portanto, mas este tipo de pandemia tem características distintas, porque não é uma doença tão mortal, mas é uma doença que se espalha a todo o planeta com as características que nós vamos sabendo e com os perigos que também tem. E portanto, penso que esta pandemia em termos mundiais vem mostrar a necessidade de uma cooperação ao nível também da própria segurança humana, e não quer dizer que não deve haver cooperação militar e cooperação policial. Ela, como sabem, intensificou-se muito depois do 11 de setembro, porque realmente o terrorismo se tornou global e um terrorismo realmente um terrorismo que não tem que tem um outro tipo de raiz, já não é uma raiz ideológica, portanto, para combater um certo regime, já não é uma raiz para criar um novo Estado, uma raiz nacionalista, mas é uma raiz religiosa e, digamos, de oposição a toda uma outra civilização que não se quer e que se quer combater pelos crimes e pela força, pela violência. Portanto, a radicalização de certos grupos religiosos, que felizmente são muito minoritários, mas esta pandemia, em relação a isso, tem proporções gigantescas. E, portanto, também mostra que em muitos países não havia preparação para enfrentar este tipo de doenças e, portanto, vem mostrar a falência dos sistemas de saúde e vem mostrar a importância do direito à saúde de todas as pessoas do mundo. E, portanto, também vem colocar à tona d'água as desigualdades que há entre os vários continentes, entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento, também a incapacidade dos políticos muitas vezes conseguirem governar desorientando-se perante cenários de incerteza. Isto também esta crise também põe à prova os bons líderes. Os bons líderes são aqueles que não se atrapalham e que não entram em pânico, são aqueles que mantêm a serenidade e conseguem manter a estabilidade num país, tomando medidas, corrigindo aquelas que foram erradas, mas sempre, digamos, com serenidade, aplicando e corrigindo e aprendendo com os outros e tomando um conjunto de medidas. E portanto, julgo que esta aqui é a lição que nós podemos tirar de tudo isto. Agora, eu já vou terminar. Há um conjunto de medidas que foram tomadas, há umas que vão acabar já, sim, vão acabar rapidamente. Há outras medidas que nunca mais vão desaparecer, medidas de teletrabalho, algumas coisas de telescola, o funcionamento destes mecanismos de Zoom, de Microsoft Teams, etc. Isto veio para ficar. Portanto, muitas empresas vão passar a reunir, sobretudo quando são empresas internacionais ou empresas que estão em vários estados, no caso do Brasil, já não vão fazer tantas viagens os seus executivos e vão fazer reuniões
através destes mecanismos. Penso que isso vai ser valorizado. E depois haverá um direito que ficará em transição, um direito, digamos, transtemporal, um direito intertemporal, que já não é um direito que vai acabar agora, mas também não é um direito da normalidade, mas é um direito que vai ficar durante alguns meses, se não anos, para compensar os estragos que esta crise veio trazer. Seja um direito de compensação económica das atividades que ficaram prejudicadas, seja um direito de outras características que permitam fazer com que a vida regresse o mais depressa possível à normalidade. Portanto, penso que é isto que eu vos queria dizer. Claro que aqui o grande risco é de nós entrarmos numa zona cinzenta em que o direito nunca vamos regressar à normalidade, mas também não é bem a exceção, portanto é uma meia normalidade ou uma meia exceção. Portanto, ficaremos aqui num regime de transição que não sabemos bem o que é e que pode suscitar dúvidas, não só na ação política, desigualdade de tratamento de certos setores, uns que têm subsídios, outros não têm, umas medidas que duram mais tempo do que outras, e, portanto, entrar aqui também a arbitrariedade política e os lobbies de natureza política, para a aprovação de certas medidas que se dirijam a certos setores, e até problemas de natureza constitucional, de violação do princípio da igualdade, ou a violação do princípio da proporcionalidade, sobretudo nas restrições que vão ser mantidas, e que muitas delas podem ser mantidas para além daquilo que for considerado estritamente indispensável. Digamos, ou que não sejam mesmo necessárias. Para falar aqui em duas dimensões do princípio da proporcionalidade, que as medidas têm que ser, digamos assim, adequadas e indispensáveis. Portanto, por um lado, devem ter a capacidade de visar o objetivo para que foram elaboradas, e depois, das várias medidas possíveis, devemos escolher aquelas que forem menos lesivas para os direitos e os interesses das pessoas. Portanto, era isto, professor Sérgio. Vou agora então terminar. Julgo que não abusei do tempo e agora estou à vossa disposição para fazer as perguntas que bem entenderem. Enfim, tenho visto aqui alguns comentários. Há aqui o Ramon, diz que a câmara dele não está boa, não sei se me estão a ver bem, penso que me estão a ver bem. É verdade, professor Sérgio, estão-me a ver bem ou não? Sim, agora bem. Teve um momento, eu acho que talvez o sinal, pelo menos na minha tela... Foi um pouco abaixo, talvez, sim. Mas agora está bem o som e o vídeo também. Então temos aqui uma pergunta da Bruna, não é, professor Sérgio? Sim, pode ver. E com esta atual crise se vai aumentar a judicialização da saúde pública aqui no Brasil. Não sei, por acaso não sei se isso vai acontecer, porque eu acho que é a área em que os governos vão intervir mais. Claro que o problema que vai acontecer nessa área não é a judicialização no sentido de o Estado não intervir. É, porventura, por exemplo, haver mais ações de erros médicos, de médicos que tenham uma interpretação diferente de modo como combater a doença. Se é com cloroquina ou se é com outra coisa qualquer, porque também a comunidade científica não está propriamente unânime em relação a isso. Agora, a judicialização vai aumentar, sim, a litigiosidade. Digamos, os advogados aqui, que também sou advogado, vão ter aqui um campo, digamos, de fértil para terem mais constituintes. Isso, de facto, vai acontecer, porque vai haver muitas pessoas que se vão sentir prejudicadas, que vão se sentir tratadas com desigualdade, empresas cuja atividade foi encerrada ou que foi limitada, às vezes sem justificação, porque as medidas depois não são para todos os setores, porque vai haver setores que são considerados essenciais que vão continuar a funcionar e há outros setores que não são essenciais e que ficam prejudicados. E, portanto, eu acho que é nesta base que a litigiosidade ou o recurso aos tribunais se vai multiplicar. E de que maneira? Admito que na saúde, sim. Aliás, o Brasil, nesse aspecto, e nós temos estudado muito em Portugal, digamos, a judicialização, que é, enfim, sei que é diferente do ativismo judiciário, e isso ainda é diferente de uma outra coisa, uma terceira coisa, que é a politização da justiça. São três coisas distintas. Mas
mas eu acho que isso vai acontecer por várias vias, por indenizações, por desigualdade de tratamento. No vosso caso, não chegaram ao extremo que nós tivemos em Portugal, porque nós tivemos proibição de sair de casa, não sei se sabiam. As pessoas estavam proibidas de sair de casa, só podiam sair para finalidades específicas, e, portanto, houve uma imposição, digamos assim, de um confinamento, ou se quiserem a palavra que é uma palavra rude, mas houve uma prisão domiciliária, de facto, houve decretada pela declaração do estado de emergência, mais forte nas pessoas de risco, menos forte nas outras, mas houve um dever geral que foi usado com um certo eufemismo, que era o dever de recolhimento, mas era um dever de prisão domiciliária, embora os diplomas não usassem essa palavra. Mas eu sei que isso não aconteceu no Brasil. Há apenas uma recomendação para que os cidadãos não vão à rua ou se desloquem o menos possível à rua e usem máscara. Mas nós aqui não foi recomendação. Foi a obrigação de não sair de casa. Mas isso agora já acabou. Mas vigorou durante 45 dias. E, portanto, isso também poderia levar a outro tipo de problemas de justiça, de pessoas detidas em casa que considerassem que isso equivaleria a uma detenção e, portanto, a uma detenção ilegal, inconstitucional. Aliás, aqui houve um problema até recente, no último fim de semana, nos Açores, de uma pessoa que foi submetida a uma quarentena. Nos Açores decretaram, porque é um conjunto de ilhas que têm problemas realmente mais sérios de saúde, e foi decretada uma quarentena durante o maior tempo de vigência, mas houve uma pessoa que foi a tribunal dizendo que a quarentena significava uma prisão ilegal, e o tribunal deu-lhe razão, mandou-a libertar, dando provimento a uma providência de habeas corpus, porque a quarentena não tinha sido decretada com intervenção da autoridade judiciária. E, portanto, estão a ver que pode haver este tipo de problemas, mas estes são problemas mais imediatos e penso que essas questões não se vão colocar tanto no Brasil. Agora, também a pergunta aqui do Joares Júnior. O tal direito pós-pandemia é o tal direito híbrido, o tal direito intertemporal, que não se sabe bem o que é que vai ser. É um direito que não é carne nem é peixe. Não se sabe se é um direito de normalidade ou se é um direito de exceção ainda. Ainda não é normalidade, mas também já não é exceção. Portanto, está ali numa zona de transição em que ou vai aumentar a discricionalidade da política, vai haver políticos que se vão aproveitar disso, vai haver setores económicos que se vão aproveitar desta pandemia para irem buscar mais dinheiro ao Estado, dinheiro, porventura, que não seja justo, à custa de todos nós, dos brasileiros, e se for em Portugal, dos portugueses que pagam os impostos. Os que não pagam impostos, a eles não custa nada. Mas quem paga impostos realmente custa, porque o Estado vive dos nossos impostos. Não só, mas em grande medida. E, portanto, isso é preciso ser escrutinado, é preciso ser avaliado, digamos, a justeza digamos, a adequação dessas medidas, que significam sempre um pesado encargo nos contribuintes, porque o dinheiro vai sair do bolso dos contribuintes para entregar aos cidadãos, mas deve ser apenas em casos de necessidade. E, portanto, aqui também o João Alexandre Betancourt pergunta algo que eu acho que é isso mesmo. O estado de exceção é uma figura jurídica que visa, que tem uma função, tem uma função própria, que é a função de preservar a ordem constitucional democrática. Embora assente no tal paradoxo que eu referi ao princípio, porque nós podemos ficar um pouco perplexos, mas o Estado de exceção quer preservar a ordem democrática. Mas o Estado de exceção não vai estragar a ordem democrática, não vai até suspender direitos, não vai até concentrar poderes no Executivo. Como é que o Estado de exceção vai preservar a ordem democrática se vai subverter a ordem democrática? Vai pôr tudo ao contrário. Isto não é uma mentira? Não é uma mentira. Ou é uma mentira temporária? É uma mentira temporária que se destina a recuperar a verdade eterna, que é a verdade eterna da Constituição da normalidade. Portanto, é admitir uma Constituição de exceção temporária que, acabando, vai embora, vai voltar a hibernar para regressar à Constituição da normalidade, em que se restabelece precisamente a ordem constitucional democrática. Claro que isto é a teoria, este é que é o verdadeiro estado de exceção. Admito que a prática depois às vezes não seja assim.
há muitos casos em que as coisas começam bem e acabam mal. Portanto, começamos bem porque são medidas temporárias e depois se transformam em ditaduras eternas. Também acontece, e perpétuas. Acontece isso também. Mas, na teoria, foi isso que eu estudei, o Estado de Exceção, e é isso que é aceito em Estado de Direito, o Estado de Exceção, é um mecanismo necessário e que às vezes deve ser utilizado como a arma mais poderosa que há, que é admitir a suspensão de direitos e a reorganização dos poderes e o aumento dos poderes executivos durante um certo período para que se possa combater mais eficazmente a causa que está a perturbar a ordem constitucional democrática, para depois se poder regressar à normalidade e extinguir-se precisamente o estado de exceção. Ora, aqui também a Bianca, também vejo que está preocupada para saber se o Brasil vai ficar igual à Itália. Eu estou um pouco preocupado com a situação brasileira, que posso ser sincero. Porquê? Porque por duas razões. No fundo, as razões que eu já tinha implicitamente referido. Porque o Brasil não tem um instrumento, digamos, suficiente em termos federais, porque o Estado de Defesa é muito restrito. E eu acho que, sobretudo, a maneira de resolver isto é através do confinamento obrigatório das pessoas. Não permitir que as pessoas saiam de casa. De impor o confinamento obrigatório das pessoas. Eu acho que essa é que é a questão. Embora isso se possa fazer de uma forma habilidosa, metendo medo às pessoas, também pode, é o que tem acontecido. No fundo, os brasileiros estão todos em casa, não porque estejam obrigados a estar em casa, mas porque têm medo de sair à rua. É outra maneira de ver o problema. E depois, o Brasil, como é um Estado federal, os Estados têm a sua autonomia legislativa, os municípios também, portanto pode haver depois aqui uma anarquia e uma desorganização de uns que tomam umas medidas e outros tomam medidas completamente diferentes e, portanto, o vírus segue por todos os estados e por todos os municípios sem distinguir aqueles que tomam as medidas certas e aqueles que tomam as medidas erradas. Para além de outro problema, que eu sei que é essa a questão também que o professor Anastasia, senador, estava a tratar, que é o problema também do repasse dos dinheiros da Federação para os próprios Estados. Porque depois, com certeza, que os Estados com mais população vão ter mais despesas, os Estados menos populosos têm menos despesas, porque isto é um problema que afeta as pessoas, não é... O critério tem que ser um critério per capita, e até afeta mais os Estados mais densos, porque quanto maior for a densidade populacional, mais previsível é a expansão mais rápida da doença. Tem a ver também com as condições de vida, os bairros mais apertados, as maiores concentrações humanas. E, portanto, também há um problema, digamos, de financiamento de medidas extraordinárias de combate à doença que os próprios Estados não têm neste momento. Aliás, como vocês sabem, eu agora vou dizer assim uma coisa que não é muito correta. O vosso federalismo não é um federalismo verdadeiro. É um federalismo em grande medida fictício. E porquê? Porque os Estados Federados do Brasil têm muito pouco poder. Ou têm, digamos, poder legislativo, mas não têm poder financeiro, tem um poder financeiro muito escasso. O vosso federalismo não tem nada a ver com o federalismo norte-americano. É um federalismo assimétrico e em que a Federação, a União, tem realmente uma boa fatia dos poderes. Em alguns aspectos eu acho que ainda bem, por exemplo, em matéria penal, ainda bem que o Brasil tem o mesmo Código Penal para todos os Estados. Como sabem, nos Estados Unidos não é assim. Mas acho que o direito penal deve ser igual em todos os Estados. Agora, já pode haver outro tipo de coisas que não devem ser iguais, mas do ponto de vista das receitas das finanças públicas, a Federação ainda tem uma grande fatia de financiamento e, portanto, tem a faca e o queijo na mão porque tem a maior fatia orçamental do ponto de vista das receitas públicas na distinção entre a União, Estados e municípios. E, portanto... Professor, só para completar um pouco, professor, nós estamos aí desde o primeiro caso confirmado no Brasil, foi em março, início de março, e de lá para cá nós já estamos com 330 mil casos confirmados e 21 mil mortes. E agora chegamos a um patamar de 1.000 mortes por dia, né? E somente ontem houve uma reunião do presidente da República com os governadores, tá? Ou seja, para discutir ainda o processo de como a União vai repassar os recursos. Ou seja, tivemos até agora praticamente uma política de confronto entre a União e os entes federados e os municípios. Tanto é que as medidas
foram adotadas dispersamente. Os municípios, na sua autonomia, começaram a tomar medidas, os estados. Então, cada município, seu prefeito toma uma medida, não há uma coordenação, né, não há uma política integrada, né? Então, essa federação brasileira, realmente, ela precisa ser repensada, né? E eu acho que esse é um dos temas importantes que deve ser discutido pelo processo político e, principalmente, pelas pessoas, né, no exercício da sua cidadania. Eu acho que sim. Aliás, eu não me levei mal de agora puxar do meu orgulho lusitano, mas de facto aqui em Portugal isso sucedeu. Nós temos, com certeza, maioria e oposição, embora tenhamos um sistema de governo diferente do brasileiro, porque digamos, a dificuldade brasileira é porque tem muitos partidos. Nós não temos tantos partidos como tem o Brasil no Congresso Federal. Mas houve realmente uma grande consonância entre partidos de direita e de esquerda. Aliás, eles votaram todos, já na segunda vez não tanto, mas na primeira vez todos votaram a favor, ou com uma abstenção, da declaração do estado de emergência, quer da direita, quer até à esquerda. Portanto, isso significa que houve uma maturidade política por parte dos políticos, sim. É claro que depois, à medida que o tempo foi passando, esse acordo foi-se esboroando, foi-se desfazendo. Mas também já não era necessário o acordo, porque, entretanto, deixámos de estar em estado de emergência. Agora, eu acho que o Brasil tem que se despachar, porque tem que se entender, porque acho que estão todos a remar para o mesmo lado, e agora, perante este inimigo invisível e microscópico, acho que é preciso deixar os partidos de lado e as pessoas devem tomar as medidas que sejam necessárias. Agora, mas eu acho que o problema não é um problema político. O problema é que, segundo sei, através do governo do presidente Bolsonaro, é que não há entendimento sobre as medidas a tomar para combater a doença. O problema é esse. E, portanto, não há entendimento sobre isso. Que é o problema se deve haver confinamento ou não confinamento, se isto afeta a todos. Aliás, eu lembro do presidente Bolsonaro, disse que 70% dos brasileiros iam ter um vírus, lembro dessa frase, não é? Que é uma frase realmente extraordinária. E, portanto, isso depois introduz aqui, já houve 2 ministros da Saúde no mês, que já tem, um foi demitido, o outro também foi nomeado e foi-se logo embora. Portanto, a situação também não está famosa do ponto de vista da estabilidade, digamos, do governo federal, e isso não ajuda nada neste momento. E, portanto, eu sei que já circula, aliás, uma lista que eu tive acesso a pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, um conjunto de membros do Congresso, mas para já eu acho que é preciso resolver o problema da crise. O impeachment acho que deve pensar depois se vai haver ou não vai haver. Não vou pronunciar sobre isso. Mas agora, neste momento, tem que se unir, por favor, porque a situação está-se a agravar. Neste momento, digamos, a doença está em crescimento acelerado em todo o Brasil e é preciso tomar essas medidas. Mas penso mas até que, enfim, que essas medidas vão ser tomadas e penso que essa tal lei federal que vai ser aprovada, não é? A lei da responsabilidade, julgo que seja assim que se chama, responsabilidade pública, não é? Professor Sérgio, ajude-me, é essa lei, não é? Sim, sim. Muito bem. Professor, já vamos caminhar para o encerramento, já estamos abusando até da sua disponibilidade, porque já é meia-noite aqui, agora é a altura de as discotecas, mas as discotecas estão fechadas, portanto não vale a pena. Está tudo bem, né? Mas eu me recordo aqui que aí em fevereiro, acho que por aí, início de março, quando começou realmente a definir a pandemia, o senhor foi uma das grandes vozes jurídicas em Portugal e que levantou que a questão que deveria ser assumida pelo Estado, né, pelo governo, a gravidade desse assunto da pandemia. Inclusive fazendo uma posição bastante firme em relação às políticas que ainda não estavam sendo adotadas em Portugal e principalmente rogando, né, o cumprimento das regras constitucionais. E eu verifiquei, né, que quando o senhor defendeu o seu doutorado, né, a sua tese de doutorado, lá em 99, um dos arguentes foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa. É verdade, o atual presidente. Naquele momento, um debate, até um embate acadêmico. E agora, pelo que eu vejo, me parece que voltou esse embate, mas agora na prática, porque o professor Marcelo Rebelo de Sousa é o atual presidente
da República, e o senhor, um jurista renomado em Portugal. Como é que o senhor me coloca isso, né? Como é que foi esse debate agora? Como sabe, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa, enfim, particularmente inteligente, isso acho que é óbvio, e ativo, e acho que tem feito, aliás, um excelente mandato como Presidente da República. Ele agora, nós vamos ter eleições presidenciais em janeiro do próximo ano, em janeiro de 2021. Enfim, podemos discordar de algumas coisas que ele tenha feito, isso é sempre natural, mas acho que é uma pessoa, evidentemente, com todas as condições para exercer o cargo. Eu confesso que já não me lembro lá muito bem das críticas que ele me fez na discussão durante meia hora da arguição dele em 23 de julho de 1999. Confesso que não me recordo lá muito bem. Mas ele foi cáustico. Ele era, quando era professor, era sempre um arguente temível. Aliás, ele foi meu orientador de mestrado e depois foi arguente na tese de doutorado. Eu, no mestrado, tive como orientador o professor Jorge Miranda. E eu penso que eu acho que ele desde o princípio estava ciente de que era necessário declarar o estado de emergência. Eu penso que, no princípio, não houve uma correta avaliação, sobretudo por parte do governo, porque o governo achava, porque o governo tinha esta percepção, tinha a percepção de que se declarasse o estado de emergência, ou se colaborasse, porque não era ele que declarava, mas era o partido do Partido Socialista, que é o partido maioritário, maioria relativa na Assembleia, achava que isso ia assustar as pessoas e que era uma medida demasiado gravosa. Mas o governo estava completamente errado, como aliás o tempo veio a verificar, veio a confirmar, porque era precisamente o contrário, era quanto mais depressa se tomasse as medidas gravosas, mais depressa nos íamos ver livres dessa crise. Foi isso que se fez. Portanto, pelos vistos fez-se bem, porque nós, ao nível da Europa e do mundo, somos os países que teve menos casos de infecção e menos casos mortais. Portanto, então, isso deveu-se a quê? O português é mais resistente ao vírus do que é o brasileiro, ou do que é o francês ou o italiano? Acho que não. A natureza do português, somos lusitanos, mas não somos mais fortes do que os outros. Deveu-se, sobretudo, à antecipação das medidas que foram propiciadas pela declaração do estado de emergência, julgo eu. Então, e a professora Francel, o que é que diz? Boa noite, professor Jorge Bacelar. Já há tanto tempo não havia. Olha só, uma satisfação recebê-lo. Eu entrei nessa sala virtual para poder mandar o meu agradecimento em nome de todos os nossos alunos, nossos professores e da nossa universidade. Muito obrigada por estar aqui conosco, dar essa oportunidade de todos terem acesso a escutar o senhor. Porque realmente nós todos da academia que estudamos o direito constitucional, o federalismo... Não acha, professora Francel? Apaixonante. O direito constitucional. E nós sempre tivemos o senhor como referência. Fica o nosso agradecimento, essa conferência internacional, por abrilhantar a nossa noite, viu, professor Jorge Bacelar? Muito obrigado. Quero deixar o agradecimento também ao professor Sérgio, que intermediou, e o senhor, professor Bacelar, saiba que tem conosco a nossa universidade, o nosso curso, como parceiros, estamos sempre de portas abertas para recebê-lo, viu? Muito obrigado, professor Francel. E também muito gosto sempre em colaborar com a UBRA, que é uma universidade de grande prestígio e tem feito um trabalho excelente, não só o Rio Grande do Sul, penso que tinha outros polos noutras partes do país, mas eu conheço essencialmente é a UBRA de Canoas, mas também há uma outra UBRA mais afastada de Porto Alegre, não é? Torres, é o Torres, o campo de Torres. Que é cerca de, penso que é a 200 quilómetros de Porto Alegre. Eu já estive daqui. Tempo, a 200 quilómetros de Porto Alegre, não é? O diretor da instituição de lá está aí mandando um recado ao diretor. Excelente atividade. Sim, senhor. É o professor Daniel Cardoso de Brum, é? Sim. Então, um abraço também ao professor Daniel. Ainda não foi dessa vez que eu fui lá a Torres, mas à próxima prometo que vou visitar esse campus de Torres. Professor, fica o nosso agradecimento. Muito obrigada. Nossos professores todos daqui mandando recado, professor André, professora Solange. Fica o nosso abraço e muito obrigada. Professor João Alexandre, todo mundo mandando abraço e agradecendo. Obrigado, muito obrigado. Uma boa noite, tá bom, professor Bacelar?
Muito obrigado, então, professor Franciel. Professor Sérgio, também muito obrigado. Não sei se querem encerrar. Mais uma vez, lhe agradeço, professor, a sua gentileza e disponibilidade. Para mim é uma alegria rever, ouvir o amigo, né, dessa distância de Portugal, mas nessa proximidade que a tela nos proporciona. Muito obrigado. E espero que logo a gente poder conversar pessoalmente, presencialmente. Seja em Lisboa ou aqui em Canoas, em Porto Alegre, ou em Torres. Obrigado.